Fala galera, aqui quem fala é o professor JP e nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre trigonometria. Antes de a gente começar a ver as fórmulas e aprender, a gente tem que entender o que é trigonometria. A palavra trigonometria é formada por três radicais gregos, que é tri, que significa três, gonos, que significa ângulos, e metron, que vem de medida. Então, trigonometria nada mais é do que o estudo da matemática, que a gente vai aprender as relações entre os ângulos e os lados de um triângulo. Nesse vídeo específico, a gente vai aprender um pouco sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Lembrando que triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Antes de realmente ver as relações trigonométricas, a gente tem que analisar algumas coisas no triângulo retângulo. Vamos relembrar. Quando a gente trabalha com triângulo retângulo, a gente tem uma hipotenusa e dois catetos. A partir de agora, a gente vai nomear esses catetos. Um vai ser chamado de cateto oposto e o outro vai ser chamado de cateto adjacente. A hipotenusa sempre é mais fácil de descobrir. Basta a gente enfiar o dedo no ângulo reto. Enfiou o dedo no reto, aponta para a hipotenusa. Então, aqui é a hipotenusa, aqui é a hipotenusa. Reparem que esses dois triângulos aqui, eles são iguais. Eu só fiz dois desenhos para simbolizar. O que eu quero que vocês percebam? Que quem vai ser o cateto oposto e quem vai ser o cateto adjacente vai ser relacionado ao ângulo que a gente está analisando. Vamos lá. Nesse primeiro triângulo aqui, eu vou esquecer o ângulo beta. Vou levar em consideração apenas o alfa aqui. Como que a gente sabe quem é o cateto oposto? Só o nome, né? Oposto. É oposto a esse ângulo aqui. Qual o lado que está de frente para esse ângulo? É esse aqui. Então esse aqui a gente vai chamar de cateto oposto. E o último lado que sobra é chamado de cateto adjacente. Só que reparem o seguinte, se a gente for levar em consideração o outro ângulo, o ângulo beta aqui, vou desconsiderar o alfa. Quem está de frente para esse ângulo aqui, quem é oposto a ele? É esse lado de baixo, né? Então esse aqui vai ser o cateto oposto. E o outro lado que sobrou, cateto adjacente. Não podem confundir, sempre é em relação ao ângulo que a gente está analisando. Agora que a gente sabe identificar o que é a hipotenusa, o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente, agora a gente pode ver as relações trigonométricas de verdade. Em relação às relações trigonométricas em triângulo retângulo, são três: seno, cosseno e tangente. Vamos analisar aqui, em relação ao ângulo θ aqui. Seno. Seno sempre vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. A segunda relação que a gente tem, cosseno. Cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último a tangente. O que é a tangente? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para a gente decorar essas três fórmulas, existem duas maneiras que eu recomendo a vocês. Primeiro é a fórmula da Coca-Cola. Só lembrar o seguinte, escrever assim, Co, K, Co, K. E embaixo, onde está vazio, eu coloco o H. Essa é uma fórmula. Ou então eu posso também pensar nessa palavra, socatou. Como assim socatou? Só, K, toa. Aí é simples, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Mas agora como que a gente vai utilizar essas relações trigonométricas para resolver o exercício? Como que vai aparecer para a gente? Vamos lá, coloquei aqui um exemplo para vocês. Eu tenho um triângulo retângulo, o valor do ângulo aqui de baixo é 10 graus. Eu tenho que esse lado aqui, que é a hipotenusa, vale 30,
e aqui x e o y. O que eu quero descobrir? Os valores de x e y. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Como eu tenho só esse ângulo aqui, então, vamos ver quais são os valores, né? A hipotenusa vale 30. Cateto oposto em relação ao ângulo 10 é o x. E o cateto adjacente é o y. Reparem que aqui do lado está o valor do seno de 10, o valor do cosseno de 10 e o valor do tangente de 10. Normalmente esse valor vai ser dado para vocês, ou então vai pedir para a gente olhar na tabela, tá bom? Vamos lá, outra coisa importante, a gente lembrar e escrever aqui, ó, as fórmulas. Quais são as relações que a gente tem? Ó? Lembrando do soca à toa, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, oposto sobre adjacente. Como que a gente vai determinar qual relação que a gente vai utilizar? Reparem o seguinte, se eu substituir aqui pelo seno, ó, oposto é x e a hipotenusa é 30, eu vou conseguir resolver. A única relação aqui, desse jeito aqui, do jeito que está, que eu não consigo resolver é através da tangente, ó, porque o oposto é o x, é uma variável, e o a é o y, que é outra variável. Então, tanto faz eu resolver ou seno ou cosseno. Vamos resolver com o seno primeiro. O que a gente vai descobrir com o seno? Seno. Sempre coloca o ângulo, né? Seno de 10 graus, nesse caso, é igual ao quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto que vale o seno de 10 graus? 0,174. Então, no lugar do seno de 10 graus, eu vou colocar 0,174. Cateto oposto vale, ó, x e a hipotenusa 30. Lembrando que aqui embaixo 0,174, quando não tem nada, tem o 1. Como que eu resolvo isso agora? Vou multiplicar em cruz ou em x e resolver isso aqui, ó. 1 vezes x vai dar x. 30 vezes 0,174 dá 5,22. Pronto. O x aqui vale 5,22. Para determinar o valor de y agora, vou usar outra relação. Vou usar o cosseno para descobrir. Ó. Cosseno de 10 graus é igual ao cateto adjacente, então cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 10 graus vale 0,985. Cateto adjacente é o y e a hipotenusa vale 30. Aqui embaixo 1, né? Multiplicando cruzado, 1 vezes y dá y. 30 vezes 0,985 vai dar 29,55. Pronto. Descobri os dois valores, de x e de y. Vamos fazer mais um exemplo aqui, para a gente fixar bem o conteúdo. Vamos lá. Agora a gente tem esse triângulo retângulo aqui, que o ângulo vale 18, esse lado vale 10 e aqui o x e aqui o y. Igual eu falei com vocês, aqui estão os valores do seno, cosseno e tangente desse ângulo aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Descobrir quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. A hipotenusa está de frente para o ângulo reto, a hipotenusa é o y. Cateto oposto está de frente para o ângulo, é x, e o cateto adjacente é o que vale 10. Lembrando as fórmulas. Só cá toa. Qual a relação que a gente pode utilizar? Como a gente tem o cateto adjacente, a gente tem que usar ou cosseno ou tangente.
Vou utilizar a tangente porque a gente não utilizou no último exercício. Vamos lá. Tangente de 18 graus é igual a quê? O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que vale a tangente de 18 graus? 0,325. É igual a cateto oposto é o x, cateto adjacente é o 10. Multiplicando o cruzado, 1 vezes x dá o x, 10 vezes 0,325, 3,25. Para determinar outro valor, o y, vou utilizar cosseno, porque eu tenho cateto adjacente. Então vamos lá, cosseno de 18 graus é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 18 graus é 0,951. Então eu vou substituir aqui, Cateto adjacente, a gente viu que vale 10. E a hipotenusa, é o y. Multiplicando o cruzado agora, sempre começa por onde está a letra. 0,951 vezes y vai dar 0,951 y. 10 vezes 1, 10. Como o 0,951 está multiplicando pelo y, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar y é igual a 10 dividido por 0,951. Então, y vale... y, então, é igual a 10,51. Beleza? Caso tenha alguma dúvida, escreva nos comentários aí. Caso tenha uma questão que não estejam conseguindo resolver relacionadas à trigonometria, no triângulo retângulo, só deixar aqui embaixo nos comentários. Beleza? Até mais. Falou!